E aí, gente bonita desse canal. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, nunca fiz. Hoje a gente vai ver e reagir à Casa Vogue, da casa da Juliette, de poucos dias que saiu. E eu queria fazer esse tipo de conteúdo porque eu acho que é super interessante a gente olhar as escolhas estéticas, né? E pra casa que essas pessoas famosas e que tem bastante recurso conseguem fazer. Acho que serve muito como inspiração. E também a gente dá a nossa opinião, falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Gera um pouco de conversa que eu acho que é super legal a gente fazer. Juliette é minha conterrânea, fiquei muito curiosa de como ela utilizou as raízes nordestinas que fala na descrição do vídeo que ela quis misturar na casa dela lá no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai ver isso junto. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, porque ajuda muito o canal a entregar os vídeos para quem quer assistir e ajuda também a entregar os vídeos para você. Se você quer receber vídeos toda semana falando de design, decoração, construção, enfim, muitos assuntos do tipo, se inscreve no canal, que aqui a gente tem vídeo toda semana só falando de coisa boa. Então vamos reagir ao vídeo da Casa Vogue, da casa da Juliette, no Rio de Janeiro. Bom, acho que vamos começar lendo aqui, né, o que diz na descrição do vídeo sobre o projeto. Às vezes tem alguma informação que a gente não tem como saber de cara e que aqui já conta. Então, a vencedora do BBB 21, cantora e integrante do elenco do Saia Justa, encontra em seu novo lar na Barra da Tijuca o equilíbrio entre a modernidade e as raízes nordestinas que moldam sua trajetória. O que eu acho que é legal a gente ver aqui nesse projeto? O que ela interpretou, né, com essas raízes dos arquitetos e como que ela conseguiu aplicar isso e se ficou caricato. Eu acho que às vezes é uma coisa que a gente tem que dosar a mão, mas antes de tudo, vamos descobrir como que os arquitetos fizeram e como ela quis aplicar isso na casa dela, né? Oi, Casa Vogue! Esse é o meu lar. Pode entrar. De cara, já vejo, assim, muitíssimo bom gosto. Vê que a base de cor, né, da casa e o mais comum, né, em casas de alto padrão é ter a base bem neutra. Um bege, assim. Quando você vai, pelo menos lá na fábrica onde eu trabalho, se tivesse que botar em porcentagem aí a quantidade de produto bege que sai, acho que seria, assim, uns 70, 80% são produtos nessa tonalidade de bege. Uma coisa que a gente tem que lembrar também, né, você que é um mero mortal, pensando em colocar bege na sua casa, um sofazão desse, lembre-se como que você vai limpar. E o uso desse seu sofá, desse seu mobiliário, seja uma poltrona, seja um sofá, seja uma cadeira. Porque realmente, editorialmente, fica lindo. A gente vê aí que a casa tá linda, né? Esse sofazão praticamente branco, mas esse é um tipo de tecido que suja muito no dia a dia. Então, às vezes, se você quer um sofá claro, talvez não pega um tecido tão liso, pega ele mais tramado, ou que tem uma mescla que de longe você vê o sofá claro, mas de perto você vê ele mesclado. Por quê? Se você tem bicho, se você usa no dia a dia, coloca um pé, coloca uma mão suja, essas micro manchas elas vão aparecer. E até mesmo a sujeira de dia a dia, de sentar mesmo, você vai estar conseguindo observar muito mais fácil num sofá bege que nem esse daí, do que em qualquer outra cor. Ou se fosse uma tonalidade um pouquinho mais escura de bege. Fica lindo, mas que nem piso polido, piso branco, aparece qualquer sujeirinha. Outra coisa que eu achei muito bonito aqui, as poltronas muito bem escolhidas. Lembrando que eu não sou uma enciclopédia, assim, de produto de design, provavelmente esses produtos aqui são assinados. Essa mesa de centro eu já vi ela, mas assim, eu nunca decoro, são peças específicas que eu sei quem desenhou assim de cabeça, mas já gostei bastante. Acho que vamos deixar o vídeo rolar aqui pra gente ver o que aparece mais. A paleta de cor tá bem bonita, a base neutra e tem uns tons chave aí. Eu gostei como ela combinou as almofadas aqui com o couro e a madeira, né? Estão em tonalidades bem legais assim de compor. Puxando as mesmas tonalidades aqui pro outro canto da sala. Ah, eu adorei. Eu acho lindo quando a gente coloca um ponto de cor assim no ambiente. Eu acho que é nesse tipo de detalhe que traz personalidade para um projeto de interiores. Saber escolher o mobiliário certo para dar esse toquezinho assim, ó. E ver que aqui na decoração tem o mesmo tom. Essa base de luminária nesse azul petróleo e esse bordô aqui estão justamente nos dois banquinhos que ela trouxe aqui, né? Então foi muito bem pensado os pontos de cor da casa, pelo menos até agora.
os materiais, né? Acho que depois a gente vai ver melhor, mas os materiais estão bem escolhidos, bem naturais. Isso daqui, principalmente para a área externa, deve ser um tecido apropriado, claro. Mas, como eu estava falando, uma coisa que dá para fazer também em tecido e em mobiliário, que ajuda muito na limpeza no dia a dia, impermeabilizar. Então, de tempos em tempos, acho que dependendo da impermeabilização, deve durar aí entre 3 e 6 meses. Fazer isso periodicamente ajuda muito, porque se cai algum líquido, ele não penetra no tecido. Então, a gente consegue ver uma casa assim. A gente não sabe quanto tempo que existe, né? O quanto uso teve, mas mesmo que não seja a Juliette que vai limpar, alguém tem que conseguir limpar esse tipo de produto. Que eu saí do reality, eu andei por vários lugares, mas eu sempre entendi que eu queria um lugar que tivesse natureza, mar, calor, para trazer esse aconchego do Nordeste. Quando eu vim ao Rio, Ó, antes da gente continuar, né? Toda vez que a gente vai fazer algum projeto, essas palavras que a Juliette falou, elas são muito importantes. Essas características centrais. Então, ela falou que ela queria natureza, que ela queria aconchego, que ela queria que lembrasse coisas do Nordeste. Ó, aqui em cima do vídeo dá pra ver que tem um chapéu de couro. Então é justamente, claro, aqui foi utilizado com muita sutileza esses elementos para lembrar essas raízes. Eu acho que tem tudo a ver com a história de vida dela e coisas que ela quer lembrar. Não que a gente, por vir de algum lugar, a gente tem que aplicar isso em tudo que a gente faz na vida, né? Mas no caso dela fez muito sentido e ela queria tudo isso. Mas como eu tava falando, em projetos, quando a gente fala essas palavras-chave, é muito importante porque é isso que vai nortear a escolha das texturas, as cores, que vai lembrar esse tipo de sensação. Então, por exemplo, o aconchego, ele lembra cores quentes, né? Esse calor. Então, isso vai trazer esses tons quentes aqui. A madeira é uma madeira com um tom quente, vai ter bastante tom de madeira. O couro também, ele aquece. Então, todas essas escolhas de palavras vão guiar a escolha dos materiais, a escolha dos formatos, né? Por exemplo, se é um formato quadrado, se é um formato redondo. Tudo isso, na nossa cabeça, traz sensações diferentes. eu pela primeira vez, em um momento na lagoa com as minhas amigas. Lindo. Esses banquinhos é o tipo de peça-chave que traz charme pro lugar, sabe? E traz esse ponto, assim, de alegria, pelo menos é a sensação que eu tô tendo aqui. Lindos, lindos, lindos. Essa madeirinha tingida. Eu imagino que seja um produto de design, né? Mas tem essa carinha artesanal que eu acho que traz essa coisa do nordestina. O artesanal é muito presente na nossa cultura. E eu acho que esse é um dos pontos também que liga, né, uma coisa a outra. A gente se emocionou muito. E aí eu falei para elas, eu ainda vou morar aqui. Era uma coisa bem improvável para mim naquele momento. Eu senti que eu ainda vou morar nesse lugar. E aí quando tudo me aconteceu, eu fiquei fazendo esse questionamento. E aí quando eu cheguei nessa casa aqui, tem um jardim, um Bem bonito lugar o que eu jardim. consigo ter contato. Ó, desde dentro até fora da casa, talvez, óbvio, ela deve ter escolhido a casa já pensando nos materiais que tinha, né? O que atraía ela mais. Quando a gente fala que quer trazer esse aspecto de natureza, a gente precisa de produtos e texturas naturais. A gente é bicho. A gente gosta desse tipo de coisa, traz bem-estar. Então, obviamente, as folhagens, a vegetação, o jardim da casa. Mas olha aqui, esse brise, ele poderia ser pintado de preto, ele poderia ser de qualquer outra textura aplicada ao material. Mas a escolha de manter a madeira, ela traz essas sensações. Se alguém, que não fosse a Juliette, pedisse uma casa moderna, futurista, tivesse imponente, sofisticada. Veja que não são as palavras que ela utilizou, apesar de ser uma casa muito chique. Mas a escolha das cores e dos materiais seria bem diferente do que a gente tá vendo aí. A primeira coisa era ventilação, natureza e elementos do Nordeste, da minha cultura, do meu povo, que me trouxesse essa memória afetiva e ao mesmo tempo ficasse moderno, sabe? Então, vê, ó, ela quer uma mistura, né? Ela falou da natureza, do moderno e das ligações afetivas com a cultura nordestina. Eu acho que, apesar dos elementos que ela trouxe sobre a cultura nordestina serem caricatos, né? Porque tem uma bonequinha aí, mas eu acho que foi usado com uma sofisticação, assim, bem legal. Sabe que não ficou a casa inteira com essa cara? Tem o chapéu, tem a boneca, tem diversos elementos que a gente consegue ver aí na casa. Por exemplo, essa poltrona
é justamente o contraponto. É a parte da modernidade que a gente vê, mas que tem as texturas que lembram elementos da cultura nordestina. Aqui a gente tem um bom balanço, porque a gente tem a boneca, que é uma decoração de tamanho menor, que é mais caricata e traz essa ligação mais rápida, né, ao elemento da cultura nordestina, mas a gente tem uma poltrona que foi escolhida muito bem, né, de acordo com as palavras que ela tá citando, das sensações que ela quer ter, que tem couro, que tem madeira, né, então traz também a semiótica do Nordeste junto com esses elementos, mas da forma moderna que ela pediu. Até agora a casa da Juliette tá de parabéns. E algo jovem, algo fresco. Eu juntei o meu arquiteto com as minhas amigas que também são arquitetas, que são... Curiosidade, eu tenho uma amiga que era amiga da Juliette, na época antes dela ir para o BBB, né? Aí ela tá falando que ela escolheu o arquiteto, amigas arquitetas, e é muito, muito importante, né? Esse processo que eu tô fazendo da casa me mostrou quanto é importante a escolha do projetista. Aqui ela foi uma escolha de interiores, mas até de projeto de casa mesmo. Cara, como é importante escolher um profissional que você se identifica muito e que, se não lhe conhece, tá disposto a embarcar assim na sua história para entender o que as coisas significam para vocês. Aqui, no caso, o arquiteto dela, o estúdio Bruno Rubiano, né? Arquitetura de interiores. Então, como eu falei, ela comprou a casa pronta ou alugou. Ele fez o projeto de interiores. Paraibanas, que me conhecem desde sempre, que já fazem... Ó, que legal aqui, ó. No centro da mesa, essa bonequinha aqui, laranja, ela é muito comum nas feiras de artesanato. Esses elementos aqui de madeira também, mas essa bonequinha é muito característica. E eu acho que é justamente, mas vê, foi utilizado com sutileza. Não tem nada aqui nesse rack gigante, sabe? Nada muito que grita. São pequenos detalhes que foram utilizados para lembrar isso, não ficou caricato. Não ficou trabalho exagerado. artesanal, e aí eu quero um quadro da minha... Essa é uma poltrona icônica. Sérgio Rodrigues, que é a jangada, se eu não me engano. Pelo menos eu tô achando que é. Belíssima. irmã, que remetesse a minha E irmã. toda casa de famoso agora tem a jangada, né? Toda, acho que caiu na boca do povo. Os arquitetos escolheram, ou é a poltrona mole, mas acho que a mole já ficou muito conhecida. E a jangada é mais diferentona. Uma outra coisa que eu falo, né? Não sei se tem ninguém aqui milionário pra comprar design assinado super caro. Mas, pra vocês, meus seguidores e inscritos, quando crescerem na vida e que forem fazer a casa de vocês e quiserem comprar mobiliário caro ou mobiliário assinado, é muito legal os clássicos, quem já é estabelecido, né, como um Sérgio Rodrigues da vida, mas tem muito design muito legal que é assinado, que tem tanta alma, tem tanta verdade, tem tanta expertise, pode encantar e você pode até se identificar mais. Mas procurem designers novos, designers que estão em atividade, assim, porque é um mercado muito cruel no sentido de status, assim. Essas poltronas são vendidas a milhares, 30 mil, 50 mil reais. E às vezes tem um design assinado, que também é ótimo, que também vai gerar essa sensação, mas que não traz a parte do status, que é o que esse tipo de poltrona que já é chancelada pelo mercado vai trazer, né? Então pesquisem o design brasileiro, pesquisem as peças de design brasileiro, porque tem muita coisa legal. Elas já sabiam toda a história. Eu quero uma obra de um artista que traga a argila do Nordeste para dentro da minha casa. As cores, as texturas. E aí, olha que bonito, cara. Essa pedra que foi escolhida. Os materiais são imprescindíveis na escolha de qualquer projeto, seja de produto, seja de interior, seja de arquitetura. A escolha dos materiais, dos acabamentos, vai ditar muito da sensação que aquele ambiente vai trazer. Aqui eu vejo aqui o Expedito Celeiro, talvez. É um trabalho de couro artesanal, lá do Nordeste, assim, é um mestre artesão. Eu nem sei se ele tá vivo ainda, mas ele criou toda uma linguagem de couro, que é feita lá, lindo, lindo. Depois pesquisem. E a bonequinha lá que eu falei que é recheado, assim, nas feiras de artesanato. Gente, esse tipo de artesanato aqui é muito barato de se comprar. Então, como é legal a gente ver uma casa decorada com coisas que combinam com o dono, né? Muitas vezes a gente vê projetos de interiores que as decorações são compradas tudo numa loja e que não tem problema, tá? Mas não tem nenhum elemento de personalidade, sabe? Que às vezes o apartamento poderia ser de qualquer pessoa, a casa poderia ser de qualquer pessoa, que não tem essas nuances. Eu achei que a casa da Juliette tá trazendo isso, né? Claro, é uma coisa que é muito forte pra ela. Muitas vezes a pessoa não vai ter essa questão, mas como é importante ter elementos
elementos de decoração que contam da nossa vida, de viagens, de coisas. Eu sempre gosto de comprar coisas em viagens eu ia para decorar, trazendo então. e a gente ia incorporando na casa. Então, eu vejo a casa como uma mistura de modernidade e tradição. Então, por exemplo, nesse caso aqui, muito disso aqui deve ter sido comprado numa loja, mas a escolha correta continua fortalecendo o conceito da casa, né? Não sei se vocês estão tendo a mesma impressão que eu. Ó, essa arte aqui é o estilo do Expedito Celeiro, porque ele faz tudo esse desenho aqui com couro natural. Essa é a minha sala. Eu acho que é um dos meus lugares favoritos. Vocês vão entender por quê. Tem um pedacinho da minha história em cada lugar. Por exemplo, esse baú A poltrona maravilhoso é do mestre Expedito Celeiro. Tem várias obras, por exemplo, da Cornite, que são minhas amigas, com matérias-primas da Paraíba. Tem esse mapa aqui da Paraíba, que eu sou apaixonada. Olha aqui. Tem o quadro da minha irmã. E esse ambiente, além de ser tão rico em detalhes, em pedacinhos da minha vida, ele é amplo, integrado e aconchegante. Eu gosto de casa que você disse. Eu acho que o aconchegante, ele tá bem no limite, assim, pra não ser tão aconchegante. Aí, opinião polêmica. Por quê? O aconchego, pelo menos pra mim, ele também vem a sensação de algo que tem um recanto, sabe? Que tem algo mais fechado, mais enclausurado. E esse é um espaço super amplo. Também tem uma base neutra muito grande, então a gente vê que da metade para baixo da sala é quente, com a madeira, mas da metade para cima é frio, é branco, sabe? Tá aconchegante, mas eu acho que tá bem no limite. Se talvez esse sofá fosse outra cor, o teto fosse pintado de outra cor, eu acho que ia ficar mais aconchegante do que é. Mas é opinião minha, que é opinião pessoal total. Descansa, que você vê um lugar e quer descansar. Então tem várias áreas assim, esses sofás que tem essa vista para a área externa. Tem aqui, ó, os detalhes, o peão. Isso aqui é a cara da minha infância. Tem obras da família Suassuna. Olha essa aqui, é de Zélia. Esses livros também são das famílias Gonzaga, de Clóvis Júnior. Ai, que lindo, 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 lindo. Juntou 4 ou 5 elementos ali que fazem muito sentido pra decoração. Ariano Suassuna é pessoense, é paraibano. Eu não sei se ele é pessoense, mas ele é paraibano, mas ele morou em Recife muito tempo. Foi ele que escreveu o Auto da Compadecida e tudo mais. Não sei se vocês conhecem, devem conhecer com certeza, né? A família dele tem uma casa lá em Recife e aí tem obras de arte, né? E o mais interessante é que dá pra ver que ela sabe tudo que tá ali, né? Parece que ela participou realmente da minúcia do projeto. Não foi algo que foi completamente entregue, ela esqueceu até que a casa voltou. Acho isso bem legal. Ah, que legal. Essas mesinhas aqui do lado, eu não conheço esse produto, mas pelo que eu conheço de materiais, eu acredito que isso daqui é tipo um couro de pele de peixe. Posso estar enganada, mas eu acredito fortemente nisso. E a poltrona jangada? Sérgio Rodrigues. Experiência aqui, instagramável, perfeito, lindo, maravilhoso, que conecta com a área externa. Ó, se eu pego somente esse frame aqui, como a escolha dos materiais muda, né? Aqui não tem quase nada de madeira, fora a poltrona lá dentro, escondida. Aqui essa casa não é aconchegante, nesse frame. Se a gente olhar só isso. Olha a escolha dos materiais. Branco, preto, metal, pedra. Então, a gente tem uma casa mais sofisticada, uma casa mais elegante, né? São outros adjetivos que vêm antes do aconchegante e confortável. Mas é isso, eu tô pegando aqui um recorte da casa pra comentar. Outra coisa aqui, muitos móveis curvos, né? Uma coisa legal pra gente se atentar sempre. Móveis retos, quinas pontiagudas, eles trazem a sensação menos amigáveis do que formas curvas. As formas curvas, elas chamam as pessoas pra perto, né? Que aquilo não vai machucar, que aquilo é mais convidativo e amigável. As linhas retas, elas são mais elegantes, assim, de certa forma, mas elas afastam, elas não trazem essa sensação de aconchego, né? Tudo que é natural, é orgânico, é curvo, tem certas curvas. Então, essas coisas pontiagudas, elas dão a sensação mais de pontiagudo mesmo, né? De algo que pode ferir, que pode afastar.
Mas aqui muitos Aqui na móveis sala de curvos, né? jantar Trazendo tem essa obra maravilhosa em homenagem ao meu Nordeste, desenhada por Anne e feita por Wosley, pernambucano, maravilhoso, e representa os 9 estados do Nordeste. Aqui, ó, o boi do Maranhão, caju do Piauí, a Bahia da Baiana, Paraíba, cacto, Noronha ali, ó. Meu país, Nordeste. Eu amo essa obra, assim, todo mundo chega aqui e fica encantado e ela conecta com todo esse ambiente. bem bonita mesmo. Essa sala já tem uma outra pegada, né? Ver o tom de madeira, como mudou da sala de jantar, que é essa que a gente tá vendo, pra sala de estar. É um tom mais frio, os móveis pretos, sabe? Mais elegantona, assim, né? Mais chique. Mas ainda assim, bonita. Mas aqui a gente já vê a sutileza, né? Por exemplo, essa obra que representa o Nordeste, ela é mais abstrata. Ela não é tão caricata como as outras. E aí combina mais também com o espaço da sala de jantar, né? Porque tá uma outra pegada. Existe uma continuidade, mas a gente vê ali um outro estilo que foi aplicado. Aqui tá mais pra parte moderna que ela pediu. E aqui tem essa adega central que divide os ambientes. Desse lado aqui tem a adega e do outro tem uma obra que foi feita em homenagem aos cactos. A toda a nossa força, resiliência é da Marilene Ropelato. E eu fiquei assim encantada. Agora aqui um comentário ácido, né? Eu acho que. Eu entendo, assim, ela querer colocar significado em tudo, mas eu acho que ficou um pouco demais, assim, tudo tá muito, ai, cactus e... Às vezes eu tenho um pouco de resistência também, sabe? Dessa imagem nordestina ser muito caricata. Mas aqui ficou abstrato, né? Uma outra coisa que eu achei legal foi a valorização de artistas locais. Isso é bem legal, mas ai, chegou a hora que aqui a gente, pelo menos eu como nordestina, eu faço, ai, não sei se eu quero ser vista só pela parte Com a caricata sensibilidade da dela de região. descrever os cactos. Mas não tô nem doida de criticar a Juliette. Eu adoro ela, mas é que tem essa força, assim, ela Eu sou carrega uma a pessoa muito caricatura também. coletiva. Eu gosto de gente, eu gosto de barulho, eu gosto de ter todo mundo muito perto. Bonita essa área. Então, eu queria uma casa que acomodasse toda a minha família. Eu moro com 10, 12 pessoas e eu queria um lugar que todo mundo tivesse o seu espaço. Pra mim, o Eu mais gosto de impressionante é o entender que sofá aquela tá casa limpo com está essa quantidade de viva gente. e independe de mim, sabe? Tá tendo toda a movimentação. Aqui é a área gourmet, onde a gente se reúne, faz um churrasco, escuta uma música, Aí toma também tá um mais vinho, elegantona, né? assiste um Que nem a sala de jogo, e estar. aqui Quer dizer, todo que nem mundo a sala fica de jantar. junto e feliz. Outra coisa que me fez escolher essa casa foi a Suíte Master, o lugar que seria o meu espaço reservado mesmo, estrito senso. Então, os meus momentos de solitude são poucos. Eu gosto Que mesmo bonito o de quarto troca dela. de Nossa, energia. é um Mas quando eu apartamento. quero um momento mais íntimo, eu Os fico um pouco no meu quarto, cactos, assim, uma assisto minhas séries, leio os banheirona. meus livros. Chique, ó. Vamos aqui, voltou no quarto. Escolha interessante de materiais. As madeiras voltaram a esquentar, mas a gente tem bastante preto, vidro e uma cama redonda. Então E tá, achei que tá bem aqui é equilibrado, meu assim, de quarto. entre Eu amo que ele é aconchego super espaçoso, confortável, e é tudo chiqueza. integrado. Então eu gosto dessa cama também mais aconchegante e mais Eu adoro baixinha. cama baixa. Quando você vai comprar móvel, há uma tendência de móveis de mais alto padrão a serem móveis mais baixos. Não necessariamente, tipo, o lugar onde você vai sentar, por exemplo, uma cadeira. Existe o padrão ali da altura do assento. Mas o encosto é mais baixo, as camas são mais baixas, as mesas são mais baixas. Isso é legal porque não é só porque a gente rica bota. Não. Quando a gente olha, se os móveis são todos muito altos, dá a sensação de espaço mais apertado e também dá uma poluição visual, porque tá mais alto em relação à linha do teu olho. Quando a gente baixa a altura dos móveis, seja, sei lá, o encosto das cadeiras, a gente tem mais amplitude visual. O espaço vai parecer maior, mais amplo, mais espaçoso do que de fato é. Já tenho vontade de deitar e E de descansar. acessibilidade Essa área também, né? aqui da Porque se for alto penteadeira, demais eu a passo cama, pelo muita menos eu acho que maquiagem. atrapalha Então, espelho amplo, a penteadeira com as na gavetas acessibilidade. para Quem armazenar minhas makes senta e e quem levanta. perfumes. Mas um outro ponto, cuidado também para não comprar muito móvel muito baixo, porque se alguém tiver dificuldade de locomoção, de mobilidade, para levantar também é mais difícil.
E essa área que é uma das minhas favoritas, com os meus cactos. E aí, sempre que eu quero relaxar, que eu faço as minhas hidratações, No cuido Rio de da Janeiro não deve ser pele, muito frio, esse né? Aqui no Rio mulherado Grande do também Sul, não abre, sei se ia aqui dar muito certo, entra porque eu o tomo fluxo banho. de ar, e aí É eu fico aqui uma fumaça relaxando, que com os vai cactos para o banheiro assistindo. inteiro, que aí O não ia dar banheiro, certo com o assim, no quarto. início eu estranhei esse banheiro todo transparente. Agora eu já tô acostumada, eu acho que fica super integrado mesmo, assim. É o nosso lugar, é o nosso momento. E aí, saindo dessa área de maquiagem, corpo, beleza e banho, aqui tem um espelho enorme que eu faço os looks do dia. Aí vai pro closet contínuo, que cabe 1 milhão de coisas, em gaveteiros. Eu, pessoalmente, não sou muito fã de espelho nas portas de closet, sei lá, não, pra mim tem muita cara de loja, mas é meu gosto mesmo, porque fica lindo, né? Mas não, pra mim eu não faria. Ah, E duas. também dá pra ver que a Juliette, quem limpa a casa dela, limpa meio a seco, né? Aquela galera que taca água por tudo, né? Porque senão ia estragar pé de móvel, estragar cama, estofada. É uma limpeza mais contida, é um paninho passado ali, tá tudo Coisas. Essa parede aqui, que um eu brinco, amo, mas quando a esse TV banheiro aí tá ninguém taca água de encaixada, balde, ela não. fica aparente. Quando a TV desce, ela fica mais camuflada. E aí são trechos de Grande Sertão Veredas. Eu amo literatura. E aí vocês vão ver várias Ela é referências muito à profunda. Meu literatura. Deus, eu não Vocês sei se vão tudo que eu botar entender vai aí ter minha um grande obsessão. Esse significado. quadro aqui eu ganhei do meu ex-chefe do Ministério Público, doutor Marcílio, uma partitura pintada. Eu saí Água, pegando muito elementos bonito. de vários É momentos muito da legal minha acumular vida essas e coisas, colocando assim, né? aqui Na hora de pertinho de decorar, a mim gente para sempre me acha um trazer esse cantinho pra botar. aconchego, essa sensação de lar. Outra coisa, lembrei, essa casa aqui tá completamente montada pra editorial, ver pra Comecei foto e a vídeo. No observar dia a mais dia as obras de pessoas arte, sabe? Mais mexem. arquitetura, mais design. Eu não tinha esse olhar, uma sensação nova, entrar nesse universo de casa, decoração, arquitetura, entender um pouco, porque era algo muito distante. Olha que Essa parte chique. aqui é a parte criativa da casa. E aí desse lado fica o salão, maquiagem, Ó, mas cabelo, vejam bem, né? produção. Como eu falei, os ambientes, cada um tem uma linguagem. A sala de estar e o quarto dela, um pouco mais aconchegante. O resto da casa, bem chique, moderna. Bem pra frentona, espelhos, preto, metal. Foto, eu faço tudo aqui. E bem adaptado pra ela, né? Uma casa para a realidade dela, porque obviamente nem todo mundo precisa de um salão de beleza dentro de casa. E do outro Um estúdio escritório, fotográfico. reuniões, estudos. Mas gigantesca casa. Jesus amado. Vê E aqui aqui também, né? atrás o cinema, que aí a gente precisa descansar, né? Eu falei, né? Na minha casa não vai ter sala de TV, não vai ter sala de cinema. No caso, não é a realidade da Juliette. Acho que também com 15 pessoas é mais difícil. Porque fica muito desintegrado, né? Claro, no caso, eu sou eu e o Eduardo. Mas ficou uma pessoa no canto, outra pessoa no outro. Provavelmente a gente não ia usar essa sala, ia usar só a sala de estar. Então, como eu também não sou a Juliette com recursos infinitos praticamente para fazer tudo, então a tomada aqui fora do lugar, normal, né? Tu vê, toda casa tem defeito, tem problema. Aqui é meu parque de diversões, meus brinquedos. E aqui onde eu deveria treinar. Não, tô brincando, eu treino. Todo mundo que chega Olha, aqui fala: Meu Deus, que academia. paraíso essa academia. Também acho. Normalmente eu fico mais aqui descansando, mas a academia é maravilhosa. É, outra coisa que eu não teria se eu fosse rica, porque eu já morei em muitos prédios que tem Sinceramente, academia e eu nunca não fui. imaginava como era esse universo. Eu amo essas poltronas aqui, eu não sei de quem é, tá? Uma vergonha da enciclopédia, eu acho elas lindas. Eu tenho muita dúvida se elas são boas de sentar. É uma outra coisa que acontece muito. São produtos que a gente vê, mas eles não são bons de sentar. A vez que eu fui para Milão, do salão de móveis lá, eu me surpreendi, porque assim, a gente tem esse complexo de vira-lata que brasileiro não é tão bom quanto o europeu. E a grande diferença que eu vi
é realmente o acesso à tecnologia, que lá eles têm muito maquinários, conseguem fazer coisas bem mais legais, né, em alguns sentidos. Mas tem produto ruim lá também, tá? E ruim eu digo no sentido de usabilidade. Porque por mais que, por exemplo, essas poltronas aí, se elas não forem boas de sentar, talvez sejam, a gente entende que esse é um uso esporádico, que ninguém vai ficar nem 10 minutos sentado nessa cadeira, nessa poltrona. Então, às vezes passa batido o possível fato dela não ser boa de sentar. Mas prestem atenção, quando vocês forem comprar coisa para casa de vocês, priorizem a funcionalidade. Porque se vocês forem pessoas normais que usam os produtos de vocês, que não tem 500 salas com poltronas, que vai usar de vez em nunca, é bem E importante outra, atentar. pra mim foi Utilizem, provem, um sentem. choque, é desesperador. Acho que a gente não tem que romantizar isso. E aí, conversando com várias pessoas que viveram esse sonho, eu entendi que é assim com todo mundo. Mas no final valeu a pena. É linda a casa dela. Se tivesse dar uma nota, eu daria um Eu acho 8 de que 10. essa Só casa por questões pessoais. amplia muito o que eu tinha na minha cabeça. Mas Na acho que verdade, é muito fez mais sentido do que com ela. eu sonhava. Fez bastante sentido. Foi bem equilibrado. Não achei que tava muito caricato. Achei que ela conseguiu botar coisas da vida dela de forma Esse é o bem meu inteligente. cantinho. Muito obrigada Essa pela casa só visita. poderia ser da Juliette, eu diria. No final, acho que realmente a Juliette acertou muito na casa dela. Porque todos os elementos a gente vê que remete a coisas da vida dela, que não tá nada fora, assim, a gente vê as motos que ela tem, a gente vê a parte nordestina, da origem, que eu acho que é muito legal. Quando a gente se muda, a gente sai do Nordeste, a gente sente muita falta. Quando a gente tá lá, não, porque a gente tá vivenciando aquilo, né? Então, certos elementos da nossa cultura, a gente quer trazer mais pra perto pra lembrar. Eu achei que a casa dela ficou bem equilibrada, né? Como eu falei durante o vídeo inteiro sobre a caricatura do nordestino. Acho que teve uma ótima escolha de acabamentos, de materiais, uma boa, assim, escolha de produtos. Enfim, e o que vocês acharam dessa casa da Juliette? Eu achei que ela arrasou, achei que combinou muito. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui sugestões de casas de famosos pra gente reagir. Tem algumas antigas, assim, né? Talvez valha a pena. E se sair alguma nova, acho que a gente pode continuar comentando. Se vocês gostam desse comentário mais voltado pra parte técnica de design, é bem legal fazer esse tipo de vídeo. Talvez eu tenha que melhorar ainda a estrutura, para fazer ele com uma qualidade melhor, mas me deixem aqui o feedback de vocês aqui nos comentários. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!